pessoal, beleza? Enfim, gravar hoje e postar ainda hoje ou até amanhã para vocês o relato do HD, né? Que é na verdade um dos produtos de todos os meus relatos, de tudo que eu falo no canal. É um dos assuntos principais, essa questão dos test booster, e dentre esses foi o mais famoso, tá? E eu acredito que foi o que ficou mais popular também. As pessoas me perguntam muito a respeito de como conseguir, se eu conseguir a disposição e tal, e é algo que está muito difícil. Muito provavelmente, eu acho que por ele já estar descontinuado, eu acredito que a gente não consiga mais. Mas enfim, eu utilizei a última unidade que eu tive, eu guardei e fiz a utilização dele. Já tinha utilizado anteriormente, como eu já relatei, porém eu não fiz o que eu vou fazer hoje. Eu vou dar uma destrinchada na fórmula, falar a respeito da fórmula, falar dessa minha última experiência com ele e do momento também que eu escolhi para utilizar. O momento que eu escolhi para utilizar foi um momento onde eu precisava eu já estava focando um pouco mais de definição. E é onde ele mais ajuda. Se o cara fala para mim que está fazendo uma dieta de alto carboidrato, por exemplo, querendo ganhar massa, e me perguntar se eu recomendo o uso dele, ele pode até ajudar de certa forma, porém assim, o principal objetivo dele, que é melhorar a definição muscular, é reduzir os níveis de estrogênio e tal, eu acredito que ele não vai fazer, tá? Porque é isso, você com carboidrato alto, você vai ficar um pouco a pele mais grossa mesmo, por exemplo. Então você tem uma certa facilidade aí para aumento do estrogênio, do estradiol em si. Dessa vez eu utilizei, o sabor foi o de melancia. Eu já utilizei os 3 sabores disponíveis, que são melancia, fruit punch, que foi o melhor para mim, é aquele mais tranquilo, e aquele blue raspberry, né, que é o não sei, é framboesa, azul, alguma coisa assim. Todos os sabores são muito bons, tá? Todos os sabores são muito bons. De todo mundo que eu vi utilizar, somente um rapaz falou para mim que enjoava quando acabava de tomar o café da manhã, que ele fazia, eu não lembro qual era o sabor, mas que ele fazia, ele tomava. Ele falou para mim que chegou até a vomitar algumas vezes e tal, mas é uma questão de uma pessoa só, uma individualidade, certo? Eu sempre digo que BPI sabe fazer coisas com bom sabor. Eu estou utilizando no momento o Rush e estou utilizando o Build HD. Rush e o Build HD. Logo mais eu vou fazer um relato para vocês também. O Rush eu já tenho aquela apresentação aí, e o Build HD eu vou fazer a apresentação com o relato junto. Eu estou utilizando esses dois, muito legal, muito bem. O sabor deles é Fruit Punch os dois. Então sabor muito bom, o BPI sabe fazer as coisas. Com esse produto aqui dessa vez eu percebi uma diurese maior, uma diurese acentuada. Eu percebi sim que a minha vascularização aumentou um pouco. É óbvio que a minha dieta e a minha suplementação também foi toda voltada para isso. Então eu vinha de um momento utilizando hipercalórico, eu parei de utilizar o hipercalórico, eu voltei para o whey protein somente. Para compensar essa baixa de carboidrato, eu aumentei muito o consumo de BCAA, glutamina sempre tenho, creatina também não deixo faltar. Então foi basicamente isso. Eu vinha do momento utilizando muito hipercalórico e pouca proteína, digamos que isolada. Aí eu mudei, peguei agora o whey protein e vim utilizando já há algum tempo, e aí compensando na quantidade de BCAA. No meu pós-treino hoje eu nem conto exatamente, mas tem pós-treino meu que chega a 20 gramas de BCAA, fora o que tem na Whey Protein. Então ele me ajudou muito, questão de libido, você sabe que você toma um produto como esse, a libido aumenta bastante, a vascularização em si, a disposição, força no treino, também eu mantive mesmo baixando o carboidrato, um ânimo muito bom para treinar, e aquela sensação boa de que você sabe que seu organismo está bem. Eu não utilizei ele como manda exatamente, fazendo as 4 semanas, eu tive alguns breaks aí, porque passou carnaval, passou um monte de coisa, então teve dia que eu não me alimentei direito, não treinei direito, e eu cheguei a não utilizar. Eu cheguei a utilizar junto o Carbon, junto com ele em algum momento, mais ou menos uns 10 dias junto.
e eu vi os resultados muito bons, tá? Eu não emagreci tanto, mas meus músculos ficaram mais evidentes, sim. No composto aqui, que é um scoop, ele tem 4 gramas, tá? O primeiro deles é a niacina. A niacina como ácido nicotínico, sei que é a vitamina B6, né? Com relação à absorção, para melhorar a absorção das coisas. Depois o primeiro composto aqui, após esse, no Anabolic Peptide X, ele tem algo como Blefaris persica, tradicionalmente usado como afrodisíaco e diurético. Por isso que eu falo que você toma um suplemento desse, você percebe. Eu tive aí em pouco tempo aí alguns relatos de algumas pessoas que utilizaram. Teve um cara que ele falou pra mim, mano, eu nunca atingi uma definição tão boa quanto a que eu tô hoje, e por conta do uso do AHD. É um suplemento que não é como esses test booster aí, esses precursores de testosterona, que te promete e não faz. Esse realmente tem bons efeitos. Ele tem um pouco de cafeína. O interessante é o seguinte, quando ele fala aqui o composto dele, ele dá 500 mg no total, então ele não especifica pra gente exatamente qual que é a quantidade de cada um dele. Eu não acredito que seja muita, porém, eu tive caso aí, tive pessoa falando pra mim que tomou e sentia-se muito elétrico, né, e achava que foi por conta da cafeína. E a cafeína aqui, pô, em 500 mg temos tantos compostos assim, a cafeína deve ser muito baixa. Porém, aquela questão, organismo para organismo, indivíduo para indivíduo, certo? Então a cafeína, um estimulante, uma ativação termogênica aí tranquila, né, razoável. E o composto principal, que é o Cártamos tinctorius, já vem logo em seguida. Lembrando que geralmente num esquema assim de informação nutricional, nesse quadro de informação nutricional, ele vem das coisas em maior quantidade para as de menor quantidade, tá? Então, assim, independente de ele não estar especificando qual que é a quantidade, a gente tem essa ciência, a gente tem essa noção. E o Cártamos tinctorius é algo que também tem no Test 7, se você quiser depois você dá uma olhada, se você não viu ainda o vídeo do Test 7, dá uma olhada lá, o Test 7 ainda é possível encontrar a versão importada e é um suplemento muito bom, semelhante ao HD, com suas diferenças aí, mas bem próximo. O Cártamos tinctorius ele bloqueia o efeito do estradiol nas células de forma tão eficaz quanto o tamoxifeno. Aí assim, algo bom com relação ao cártamos frente ao tamoxifeno é o seguinte: o uso prolongado de tamoxifeno, que é um medicamento utilizado no tratamento de câncer, aumenta o risco de câncer de ovário nas mulheres. E procurando uma alternativa foi quando os caras descobriram o Cártamo tinctorius. E o cártamo ele é muito utilizado para tratar diversas doenças cardiovasculares e assim promover uma maior vascularização, certo? Então assim, você vê que ele ajuda de duas formas, né? O próximo, Linum usitatíssimo, que é a linhaça, tá? Que ela é rica em ALA, ela é rica em ácido graxo, ácido alfa-linoleico, que ele faz uma conversão, esse ALA, esse ácido graxo, ele faz uma conversão para ômega 3. Existe um estudo recente, cara, que eu li faz pouco tempo com relação ao ômega 3, eu estou até utilizando hoje numa quantidade bem boa, estou utilizando esse da Integral Médica. O ômega 3, acima de 4 gramas ao dia, um aumento significante na síntese proteica. Então, para você que faz aquele básico na suplementação, já fica mais uma dica aí também para você inserir um ômega 3, que é algo barato também, algo que vale muito a pena e algo que na nossa dieta comum é difícil a gente conseguir. Só se você de repente vive numa região praiana, por exemplo, e aí se alimenta de alguns bons peixes e tal, talvez você tenha uma quantidade muito boa desse ômega 3 e nem tenha essa necessidade da suplementação. Mas nós, todos os outros que vivemos em selva de pedra, eu acredito que seja uma suplementação muito viável. Tratar principalmente a questão da saúde cardiovascular e aumentando ainda assim a síntese proteica, eu acredito que é algo que é bem válido, né, cara? Algo que acrescenta muito. O próximo aqui, ele é o Zingiber
officinale, que é o que? É algo relacionado ao gengibre, algum extrato de gengibre, alguma coisa assim. Que aumenta o tônus muscular, então ele aumenta o tônus muscular, diminui as dores musculares. Com o gingerol o metabolismo é acelerado, por isso que você vê umas receitinhas aí, principalmente dessas minas aí que curtem esses negócios de detox e tal, você vê muita receita delas, chás, sucos, um monte de coisa que vai gengibre, para ter esse acelero do metabolismo. E prova-se que é eficaz, agora não sei se daquela forma feita. Mas aqui, havendo um extrato, ele realmente contribui para isso. Ele é antioxidante, tá? Então ele também combate radicais livres, então vale a pena. Outra coisa que é um composto que eu gosto bastante, que ele tem aqui, que é a cúrcuma longa, que ele previne os coágulos nocivos nos vasos sanguíneos, evitando doenças cardiovasculares, diminui os níveis de colesterol, protege o fígado numa certa ação detox, antioxidante e previne a diabetes, né? Então, tudo perfeito. Quando fala que esse é um suplemento para ser utilizado como uma TPC alternativa, uma terapia pós-ciclo alternativa ou mais natural, digamos assim, você verifica que todos os compostos eles contribuem nessa forma, porque tudo que o esteroide vem danificar, vem bagunçar no nosso sistema, você pode ver que ele procura dar uma corrigida aqui. Agora, lógico, existem níveis e níveis, tem gente que vai dar certo, tem gente que não vai dar certo, tem gente que na verdade não vai conseguir recuperar o eixo hormonal, as taxas de glicemia, de colesterol e tal, o perfil lipídico em si, nem com medicamentos. Ou se recuperar vai demorar muito, tá? Então há casos e casos. O próximo aqui é o Pterocarpus marsupium. Esse negócio aqui eu não consigo nem dizer exatamente como que é, mas o nome dele, né? Pterocarpus marsupium. Ele trata de uma gestão saudável do nível de açúcar no sangue, ou seja, também colaborando para aquilo que eu acabei de falar. Depois dele a gente tem Cinara scolimus, que também faz a regulação da glicemia, aumenta a secreção biliar e gástrica, tem um auxílio na digestão da gordura. A folha dele melhora a digestão, né? Por exemplo, se tratando na folha desse, que é a folha de alcachofra, tá? Isso é algo retirado da alcachofra, fornece ao corpo antioxidantes poderosos, inibe alguns tipos de câncer, certo? E por último ele tem aqui uma coisa interessante que é o própolis, né? O própolis ele é aquela secreção das abelhas, né? Algo com relação ao mel também, digamos assim, né? Mas é assim, o própolis ele é uma secreção das abelhas que é mostrada também em estudos aumentar os níveis de testosterona em animais. Muitas vezes as coisas que funcionam com os animais funcionam com a gente, tanto é que a gente tem aí em todo o tempo essas questões de testes feitos em animais, e aí funcionando com os animais, passa-se a testar também com os humanos, e muitas vezes isso é uma saída que dá muito certo. Destrinchei a fórmula dele para vocês verem que é um suplemento poderoso, é um suplemento que age de acordo com aquilo que promete, ele é bem entrelaçado às suas funções, ele pode ser utilizado como terapia pós-ciclo, assim como ele está aqui dizendo. Ele fala que é um estimulante de testosterona, androgênico e estrogênico modulador. Androgênico / estrogênico modulador, então ele faz a modulação. Quem geralmente faz essa modulação nos medicamentos é esse citrato de tamoxifeno, que é o mais popular. De todo mundo que eu vi utilizar esse suplemento, só uma pessoa que eu lembro que realmente não gostou e me falou que não gostou. Só que aí por fim eu fui verificar que o cara queria efeitos de Durateston num produto desse. Aí, né, pelo amor de Deus, né, cara? Não tem como comparar uma coisa sintética, uma coisa que funciona por ser sintético, por imitar aquilo que a gente produz, e algo que vai impulsionar o seu organismo a produzir. Então ele foi mesmo enganado, ele foi assim
enganado na forma de busca, né? Então assim, ele buscou por um suplemento achando que ele poderia substituir uma droga pelo suplemento, e aí nesse aspecto eu acredito que nada você consegue dessa forma, mas foi a única pessoa. De resto, eu vi como, por exemplo, um amigo meu levou para o médico dele, e o médico dele viu e ficou, sabe, maravilhado com o suplemento, olhou e falou assim, meu, quem te arrumou isso? Aí ele falou, pô mano, esse cara aí conhece, hein, porque esse suplemento é muito bom, isso aqui vai acabar com a sua retenção e tal. O que acontece? Esse cara é um cara meio xarope, sabe aquele cara que é roliço, quer ficar desse jeito, que se ele tiver um pouco mais definido ele se acha pequeno e tal, então ele é dessa forma. Esse suplemento, pra ele, foi bom por um tempo e depois ele achou ruim por isso, porque ele começou a ficar mais definido. Então o médico já falou pra ele, falou, pô, isso aí vai tirar essa sua retenção, vai deixar você mais definido e tal. E quando ele viu os efeitos ele não gostou, mas aí por essa questão. E pra mim o que vale é o quê? De repente o médico vê uma indicação que eu fiz e tal, e fala, putz, isso é fantástico, isso é muito bom, esses compostos aqui funcionam e são muito bem elaborados. Recentemente aí teve pessoas falando pra mim realmente que a definição que atingiu foi muito boa, gostou muito. Eu vejo relatos de perda de peso, até que substancial. E eu gosto muito quando eu vejo uns caras aí com mais de 40 anos utilizando. A gente sabendo que a pessoa já está num período de declínio de testosterona. E aí utiliza um produto desse e começa a se sentir como jovem novamente, sabe? Isso é relato que eu tenho, relato real de pessoas que nunca tiveram contato com esteroides anabolizantes e utilizam esse produto e gostam muito, ao ponto de até mesmo não ter necessidade, não ver necessidade de usar um termogênico específico para perda de gordura e com ele ter os efeitos também nessa questão. Uma diminuição muito boa na circunferência abdominal. Então assim, vale muito a pena, eu sempre indico. Hoje, muito difícil encontrar, a gente tem aí muitas vezes o HD Elite, tá por aí, que ainda está em produção. A fórmula é diferente, mas digamos que o fim é o mesmo, tá? O objetivo é o mesmo, o produto é feito para a mesma coisa, certo? Então pessoal, não quero me alongar mais, quero pedir desculpas aí porque eu passei praticamente 2 semanas sem postar, e agora nesse final de semana eu acredito que eu vou colocar pelo menos 2 ou 3 vídeos. Fica atento aí, quem não está inscrito no canal se inscreve, o assunto de suplementação aqui é sempre muito evidente, as pessoas me conhecem aí por esses tipos de relatos, por essas apresentações, por diversas dicas. Você se inscreveu agora, marca o sino aí para você ficar atento e toda vez que tiver vídeo novo você ser avisado. Não foi avisado? Pô, dá uma olhada, passa uma vez por semana e olha aí, pô, será que o Arnold postou? E vê aí alguma coisa aí, porque geralmente eu vou ter algo assim, certo? Então, enfim, saiu, estava demorando o relato do AHD. Cara, é um suplemento muito bom, eu queria ter à disposição muitos deles ainda. Eu já verifico que eu preciso novamente, eu queria utilizar novamente, queria emendar um no outro, mas não pude fazer dessa forma.